Os oficiais canadenses que fazem as análises de pedidos de vistos, eles têm pelo menos 3 critérios básicos para entender se a sua preparação para a mudança, o seu planejamento de início de uma nova vida no Canadá, se isso está minimamente bem feito e bem resolvido na sua vida. Então, solicitar o visto ao Canadá não é uma questão, a resposta de uma solicitação de visto ao Canadá definitivamente não é uma questão de sorte. Está muito longe disso. Todo o processo de pedido de visto ao Canadá é uma questão de estratégia. Antes de efetivamente você protocolar um pedido de visto, seja ele de estudo ou de trabalho, você tem que ter uma estratégia e uma organização para que a sua documentação demonstre quais são as suas verdadeiras intenções em relação ao país. A Elisa, ela está aqui com a gente. Recebi uma negativa e foi muito difícil. É de fato muito difícil, é desolador, porque você passa por toda uma organização, você tem desejos e sonhos, faz escolhas, empenha dinheiro muitas vezes, investe, né? E aí você vai lá e pede autorização de entrada no Canadá e não consegue. Quando vem o não, é hora de fazer novamente o trabalho, revisar a estratégia, ver o que deu errado, o que de repente não ficou bem explicado e tentar novamente. E aí, o meu papel aqui é te ajudar a ver com clareza quais são os principais critérios dos oficiais canadenses ao analisarem um pedido de visto. Afinal de contas, eles são os senhores do país deles e para você entrar, você é um convidado e você tem que ser bem-vindo e para isso você tem que ter o seu visto. Então, os três pilares de toda aplicação de visto para o Canadá são os seguintes. Quem puder, pega papel e caneta aí, vamos anotar para vocês entenderem quais são as 3 frentes, as 3 questões que vocês têm que tomar muito cuidado, planejar muito bem e estruturar antes de bater na porta do governo e solicitar um visto para entrada no país. O primeiro deles é o seu propósito de viagem. O seu propósito de viagem, de ida ao Canadá, tem que estar muito claro. Aí a gente vai falar, Caio, tanto do propósito de ida ao Canadá para estudar, como também para trabalhar, que aí as formas de apresentação do propósito de viagem são diferentes, tá? O segundo item é a sua comprovação de laços com o seu país natal, ou seja, os seus laços com o Brasil. E o terceiro item de grande importância é a demonstração do seu preparo financeiro para efetivamente realizar a sua viagem e cumprir tudo que você colocou no seu propósito de viagem. Então, esses são os 3 itens básicos, os 3 pilares que sustentam um pedido de visto ao Canadá e que seja um pedido de visto bem estruturado. Então, você tem que trabalhar para que, em termos de documentação, tudo que você apresentar reforce que esses 3 itens seus estão preparados, estão todos muito bem, obrigada, e é isso que vai fazer com que a sua aplicação tenha um grande potencial de aprovação, tá?